Olá, galerinha. Estamos de volta aqui a mais uma aula de física. Seguindo o conteúdo de vocês no livro didático, a gente agora vai entrar no conteúdo de os princípios da dinâmica. Então, primeiramente, o que é dinâmica? A gente viu um pouco a cinemática e tal, mas o que é dinâmica? Dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos considerando as causas que os produzem e os modificam. Como assim? Então, dinâmica é a área da física que, além de estudar os movimentos, ela vai analisar o que causou esse movimento. Então, ela vai entender o que causou esse movimento, o que modificou esse movimento. Então, a dinâmica analisa isso. Por exemplo, pode relacionar massa, força, energia, entre outras grandezas. Primeiramente, a gente vai analisar aqui a força. E aí vamos para meio que um conceito da física. O que é força? Força nada mais é do que o que você faz, aliás, o que um corpo faz, o desempenho, para gerar uma aceleração ou uma deformação de determinado objeto. Por exemplo, nós temos dois homens aqui, simulando o corpo A e o corpo B, puxando um determinado objeto aqui sobre uma mesa. Então, eles estão exercendo uma força para puxar esse objeto. O A está puxando para a direita e o B está puxando para a esquerda. Então, aqui eles estão exercendo uma força, que é dada por esse F maiúsculo aqui com a seta em cima. Essa seta é só para você entender que é uma grandeza vetorial, ou seja, a direção e o sentido importa nessa grandeza. Então a gente tem aqui a força, mas só que tem que entender, não há só um tipo de força. Há vários tipos de força, há vários tipos de conceituações, e para entender isso eu coloquei bem aqui, ó, dois pontos, a força e a força resultante. Assim, quando falamos de força, então como há muitas forças em relação ao objeto a ser analisado, nesse exemplo ou em outro exemplo, então essas forças muitas vezes interagem entre si, causando um movimento. Por exemplo, se esse homem A do corpo A que estivesse puxando sozinho essa caixa, possivelmente esse objeto seria puxado para a direita. Se fosse o B, somente o B, seria para a esquerda. Mas como temos A e B, então o que tem que ser levado em conta aqui é qual está exercendo a maior força para conseguir puxar determinado objeto. Então é aí que entra a força resultante. A força resultante nada mais é do que a soma entre todas as forças, como vocês podem ver nesse quadrinho embaixo. Aqui é a força resultante, que é representada tanto pelo F, então, como o FR, de força resultante. Então nada mais é do que a soma de todas as forças na ação, né? Então, ao fazer a análise de todas essas forças, então você vai ter a força resultante. Somando todas, vai ter a força resultante. E entre elas, entre as forças aqui, tem duas forças que sempre estão presentes, eu citei elas aqui, que é a força peso e a força normal. A força peso nada mais é do que a força da atração gravitacional em relação a um determinado corpo. Então, nesse objeto aqui, é como se mesmo se eu tivesse parado, repouso, sem ninguém tocar nele, é como se tivesse bem aqui, opa, é como se tivesse aqui, ó, é como se tivesse bem aqui, cadê um apontadorzinho, aqui, como se tivesse nesse ponto uma setinha para baixo, que é justamente a força da gravidade o atraindo. Ao mesmo tempo, esse objeto em cima dessa superfície da mesa, ele está exercendo uma força para cima. Essa força para cima é chamada de força normal, que é uma força de mesmo valor que a força peso. Porém, a força peso é para baixo, no sentido gravitacional aqui, e a força normal é para cima em relação à superfície da mesa. Então, aí só para vocês entenderem que há várias forças atuando, porém a força peso e a força normal elas se anulam. Por quê? Porque a força normal tem o mesmo valor que a força peso. A diferença é apenas o sentido, que uma é para baixo e a outra para cima. Nem todos os casos vão ser assim, na mesma direção, né? Lembrando para a física, direção, por exemplo, um plano vertical é a mesma direção, plano horizontal é a mesma direção. Agora, se eu falo direita e esquerda, aí eu já estou me referindo a sentido. Então, se é o mesmo sentido, os dois estão para a direita. Se é o mesmo sentido, os dois estão para a esquerda. Nesse caso aqui, as forças têm a mesma direção, porque elas
representa o mesmo plano aqui, horizontal, porém sentidos diferentes, ou contrários, ou opostos. Por quê? Porque a força A está para a direita, ou seja, a força do corpo A está no sentido da direita, aqui ó, puxando para a direita, enquanto a força de B está puxando o objeto para a esquerda. Continuando aqui, acredito que vocês entenderam o que é força resultante, que nada mais é do que a soma de todas as forças em determinada situação. E aí a gente vai para outro ponto, que é o equilíbrio de uma partícula. O que é o equilíbrio de uma partícula? A gente diz que uma partícula está em equilíbrio quando a força resultante nela é nula. Exemplo bem aqui desse objeto. Ó. Se ele não tivesse nem o homem aqui A, nem o B, puxando determinado objeto, ele estaria paradinho aqui, em repouso. Isso quer dizer que a força resultante nele seria nula. Ah, professor, mas você não disse que a força peso e a força normal já estão exercendo sobre o corpo? Sim, mas a peso, vamos supor que a peso fosse 50 newtons para baixo, enquanto que a normal é 50 newtons para cima. Então, uma anula a força da outra. Nesse caso, a força resultante seria igual a zero, é nula. Ela estaria em repouso. Então, quando se fala em equilíbrio de uma partícula, é justamente isso, é quando sua força resultante é nula. E há dois tipos. Nesse caso, temos o equilíbrio estático, que é justamente quando ele está estático, está em repouso, está parado, e o equilíbrio dinâmico, é quando ele está em movimento, retilíneo e uniforme. Relembrando que isso vai depender um pouco do referencial, como já falei para vocês, muitas questões de física dão uma pegadinha no referencial. Tem que dar muita atenção sempre a isso. Então temos aqui ó, um primeiro exemplo, esse homem, em relação ao referencial, que é justamente esse plano aqui ó, do canto do quarto, da casa que ele está, em relação a ele, ele está em repouso. Ah, está exercendo alguma força sobre ele? Nenhuma força, a não ser a pesa normal, né, que vão ser nulas. Então a força resultante em cima dele é nula, e nesse caso, se é nula, então ele está em equilíbrio estático. A velocidade dele é constante. Por que é constante? Porque ela não muda, porque é igual a zero. Porém, nós temos o segundo exemplo aqui nessa imagem. O foguete, quando ele pega a propulsão dos gases, no caso na queima do combustível e tal, os gases, no caso essa queima, libera um gás que faz ele ganhar essa propulsão e vai nessa direção, nesse sentido, ó, aqui. Esse sentido, ele vai exercer uma certa velocidade, e essa velocidade vai ser constante, porém diferente de zero. Nesse caso, ele vai exercer um movimento reto e uniforme, ou seja, de uma única forma, não vai fazer zigue-zague, não vai ficar aumentando a velocidade diminuindo, então ele é um movimento em linha reta e uniforme, é um MUV. Então, nesse caso, aqui ele está em equilíbrio dinâmico, ele está em equilíbrio, não vai alterar a velocidade dele, mas ele está em movimento. Então, quando se fala em equilíbrio, a gente tem esses pontos aí a serem observados. E aí vem o conceito de inércia. O que é inércia? Muito utilizado às vezes no senso comum, em frases cotidianas, vai dizer, nossa, ele era muito inerte e tal. Mas vamos analisar aqui no sentido físico. A inércia nada mais é do que a tendência dos corpos conservar sua velocidade vetorial. Ou seja, se a inércia está se referindo ao repouso, ela quer dizer que o corpo que está em repouso, ele tende a ficar em repouso, ou seja, sua velocidade vai ter que ser zero. Da mesma forma, tem a inércia de movimento, que aqui diz também que vai conservar a sua velocidade vetorial, que no caso aqui do foguete é diferente de zero. Uma suposição aqui, que nunca que vai ser isso, né? É só uma suposição. Se eu tivesse aqui nenhuma velocidade de 100 km por hora, lembrando que ele vai muito além disso. Então, se essa velocidade fosse de 100 km por hora, quer dizer que ele iria continuar a essa velocidade de 100 km por hora por um determinado período. Então, isso seria um equilíbrio dinâmico e estaria relacionado à inércia de movimento. Por que inércia de movimento? Porque é a tendência do corpo em conservar a sua velocidade vetorial. E quando é que isso poderá mudar? Isso só mudará se acontecer de aparecer uma nova força sobre ele. É isso que a inércia diz. Ela diz que o corpo fica em repouso
e ele só sai do repouso se tiver uma força agindo sobre ele. Da mesma forma, um corpo que está em movimento uniformemente, aliás, em movimento retilíneo e uniforme, que é o MUV, ele vai continuar nesse movimento retilíneo e uniforme, a não ser que uma força também atue sobre ele. No caso do foguete, se ele for, no caso, tiver uma outra propulsão, ele vai mudar sua velocidade. Se tiver um bloqueio, um objeto no meio, então ele, no caso, apeitará e mudará sua velocidade. Então tudo isso irá gerar a modificação do que é chamado de inércia. E lembrando que a gente tem que analisar sempre o referencial. Então a inércia ela está presente em toda a matéria. Então tudo ele sofre essa questão da inércia. Se está em movimento, retilíneo, uniforme, ele tende a ficar em movimento a não ser que uma força atue sobre ele. Ah, professor, mas eu joguei uma bolinha de papel bem aqui e ela parou. Por que ela parou? Ela parou porque entrou em contato com o solo. E o solo vai ter o que? Uma força que atua sobre ele, justamente que é a força do contato. É como se o solo empurrasse essa bolinha de papel. Então, ao mesmo tempo que a força gravitacional atrai, o solo impede essa atração até a descida, que é justamente como se fosse a força normal atuando aí. Então, é só você entender que a inércia é isso e ela entra bem aqui, ó, na primeira lei de Newton. E aí surgiu, lembrando que as leis de Newton são 3 leis, e a gente está vendo a primeira. Então, a primeira lei de Newton é justamente o princípio da inércia. Então, se a força resultante sobre um corpo for nula, ou seja, igual a zero, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Levando para a definição de vocês, se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso, ou ela permanece em MUV, né, por inércia. Continuando, um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. O que isso quer dizer novamente? Isso quer dizer que já foi falado agora, né? Que um corpo ele tende a ficar em repouso a não ser que uma força externa atue sobre ele. Ou seja, aquele homenzinho aqui ele tende a ficar em repouso até que uma força atue sobre ele. Que força pode ser isso? Uma pessoa empurrando ele impulsionando o seu corpo para frente. Então, qualquer coisa que chegue uma força atuando sobre ele, ele pode sair do repouso. Da mesma forma que esse foguete, se uma força atuar sobre ele, até mesmo, por exemplo, uma pequena partícula, um foguete, passando próximo, só uma coisa que não irá acontecer, né? Mas, por exemplo, qualquer outra força que for atuar sobre ele, ele pode sim mudar essa rota e isso pode mudar o seu movimento não vai ser mais reto, não, no caso não vai ser mais em sentido, então se ele sai do movimento retilíneo uniforme, então ele saiu da inércia, justamente porque uma outra força vai atuar sobre ele. Ou até mesmo ele pode passar, entrar no campo gravitacional e ser atraído e com isso sair do MUV. Então aqui é a primeira lei de Newton. Então nesse slide eu mostro para vocês 3 vídeos. 3 vídeos que são exemplos de inércia. No primeiro, temos aqui ó, esse carro em andamento, que é em velocidade, e uma pessoa em cima do carro. Deixa eu passar aqui novamente. Essa pessoa vai saltar e vai passar por esses 3 círculos. E você pode observar que ela continua e cai em cima do carro. Aí um exemplo clássico de inércia, porque ó, a tendência de um corpo é permanecer no estado de movimento. Se ele está em repouso, ele continua em repouso. Se ele está em movimento, ele continua em movimento. Então aí um exemplo bom para vocês. O segundo exemplo é esse aqui, ó. Atacada na bola de golfe, mas acerta só no suporte de apoio. Você pode observar o que ele vai mostrar novamente, ó. A bola que estava em repouso, a tendência dela é ficar em repouso, a não ser que uma força atue sobre ela. Como a tendência é ficar em repouso, então o movimento é muito rápido, ela ainda não chega a cair. Já o terceiro exemplo, aqui ó, nós temos bem aqui um dinossauro de brinquedo em cima de uma cama elástica, um pula-pula, e cai um objeto pedaço, uma bola, parecendo uma bola de boliche e tal, pesada em cima desse pula-pula. Ela vai descer, no caso o pula-pula, a cama elástica vai descer, e o dinossauro vai ficar aqui em cima.
Lembrando que ele está em repouso, então ele tende a ficar em repouso. Porém, ele vai descendo lentamente, até porque depois disso a superfície que ele estava em contato exercendo seu repouso vai ser retirada. Então ele vai cair no mesmo local, porque a tendência dele é ficar no mesmo local em repouso. Então você pode observar aqui, ó. Então há vários vídeos desse tipo na internet, incluindo folhas, gelo em cima de uma cama elástica assim. Então aqui são os exemplos de inércia para vocês entenderem melhor. E tem uma questãozinha para vocês. Quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula, podemos afirmar que a sua aceleração é constante, a sua velocidade será constante, o seu movimento será uniformemente variado, seu deslocamento será nulo, sua velocidade será nula. Então, qual das alternativas está correta? Só uma correta. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Se quiser pausar o vídeo para responder agora, porque eu já vou passar o slide com a resposta e vou explicar para vocês. Então, 3, 2, 1, passando. Então, a resposta é a letra B. A velocidade será constante. Acabei de mostrar isso para vocês aqui, ó. Velocidade vai ser constante. Nos casos de inércia, a velocidade é constante. Se ele está em repouso, que é zero, então vai continuar sendo zero. Se ele não está em repouso, a velocidade, por exemplo, é 10 km por hora, então a velocidade dele vai continuar 10 km por hora. Então, letra B, sua velocidade será constante. Ah, professor, mas por que não aceleração? Lembrando que a aceleração, ela aumenta a velocidade, se for aceleração positiva, uma aceleração negativa, ela diminui a velocidade. Ou seja, imagine você numa moto, se você acelera, mesmo que você fique com a sua mão na mesma posição no acelerador da moto, que vai fazer? A moto vai ganhar velocidade. Então a velocidade não é constante. Constante é quando não muda. Então isso quer dizer que ela vai aumentar. Então não é aceleração constante. Inércia nunca obedece à questão da aceleração. Então aqui a letra B está correta. Letra C. Seu movimento será uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é justamente o que se refere à aceleração. Ou seja, está errado. Não é para confundir MU com o movimento uniforme e retilíneo, para chamar também só de MU, só de movimento uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme, o MRU, ele não é a mesma coisa que esse daqui, que é o movimento uniformemente variado, que é o MUV, ou movimento, tá, tem outros nomes também, mas vamos, para não confundir, vamos deixar só até aqui. Letra D, seu deslocamento será nulo. Se for no caso de repouso, o deslocamento é nulo. Mas e se não for repouso? Se for a inércia de movimento? Por exemplo, aqui, ó, se for a inércia de movimento como neste exemplo, aqui o deslocamento dele não é nulo, ele está se deslocando, então não tem como ser nulo. E no último, sua velocidade será nula. Se fosse de repouso, seria nula. Por quê? Porque ele não aumentaria a velocidade. Seguindo aqui, ó, esse exemplo seria nula. Porém, nesse caso, a velocidade aqui não é nula, então não dá para abranger todos. Então, letra B, a velocidade será